palavra do Senhor, o texto é segundo livro de Samuel, capítulo 9. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, é a passagem bíblica. Isso, tem lugares, tá? Mas ainda tem gente em pé. Vou pedir ajuda dos queridos para sentarem aqueles outros que estão lá em pé, né? Isso. Se tiver bolsa no banco, não deixa a bolsa no banco não, tá? Coloca a bolsa no colo, para todo mundo se assentar. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, eu vou ler o capítulo todo, 2 Samuel 9, inteiro, tá? É a passagem de Davi e Mefibosete, é o nome dele. É o nome do jovem aqui desse texto, Mefibosete. Muito bem? Vou pedir para você que encontrou o texto, ficar de pé. Eu quero fazer a leitura com você desta forma. Aqueles que podem ficar de pé, evidentemente, se não puder, não tem problema. Se você puder, fique de pé, vamos ler juntos o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Siba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Siba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Siba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Siba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Siba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. E tinha Siba 15 filhos e 20 servos. E disse Siba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. E comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Siba eram servos de Mefibosete. E morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Quero orar com você. Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu clamo para que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, que Ele nos ilumine a mente nesse momento, em nome de Jesus, amém, Senhor. Se assente, meu querido, pode se assentar. O tema dessa reflexão é do esconderijo à mesa do rei. Do esconderijo à mesa do rei é o tema da palavra. E eu estou pensando com você aqui sobre um texto relacionado com as histórias de Davi. Nós temos muitas dessas histórias no Antigo Testamento, especialmente no livro de Samuel. Algumas também em Reis, mas a maior parte é em Samuel. E aqui, neste caso, a história é de Davi, mas também do Mefibosete. Estou diante de um contexto que talvez eu precise explicar para você. No mundo antigo, não havia muito espaço para amizade entre dinastias diferentes.
Normalmente, quando uma dinastia assumia o poder, ele matava a outra dinastia. Era uma estratégia para ele legitimar o seu poder e também se proteger contra rebeliões. Se houvesse um concorrente vivo, haveria sempre a possibilidade de alguém se rebelar. Então, quando um rei assumia o poder, ele mandava matar, exterminar, expurgar qualquer um que pudesse ser rei no lugar dele. E quem eram estes? Os seus sobrinhos, às vezes os seus irmãos. Quantas histórias na Bíblia você leu de um rei assumir o poder e mandar matar todos os irmãos? Histórias sanguinolentas do mundo antigo. O mundo antigo era assim. É um mundo da força, da violência. Era um mundo da guerra. Neste caso, nós estamos diante de uma história em que, no dia em que o Saul e o Jonathan, o filho do Saul, morreu, a ama que cuidava desta criança, que na época tinha 5 anos, pegou e saiu correndo com ele. Por que ela saiu correndo com ele? Porque falaram para ela, o Saul morreu, o Jonathan morreu, e o que ela pensou? Vão vir atrás do Mefibosete, o bebê que eu cuido, 5 anos. Então ela pega o garoto e sai correndo. E ela saiu correndo tão desesperada para proteger o menino, que deixou o menino cair. Você vê o que aconteceu com ele, né? Ele caiu, quebrou os 2 pezinhos, os 2 pezinhos nunca ficaram consertados apropriadamente, e ele é chamado sistematicamente no texto de coxo de ambos os pés. Isso não terminou naquele momento, não. Ela continuou carregando o garoto com os pés machucados, se escondeu com ele, e ela se esconde para lá, se esconde para cá, e no momento em que este texto aqui aparece, que esta história é contada, ela está com ele num lugar chamado Lodebar, ou Lodebar, como o texto hebraico. Lodebar significa sem palavras, silêncio. Era um lugar desértico, um lugar distante, um lugar para se esconder. Ela efetivamente, apesar daquele evento já ter acontecido há bastante tempo, ela ainda se escondia. Imagine a cena, o garoto chegando lá, com os pés quebrados, sendo criado por ela, que dizia sistematicamente para ele, você precisa se esconder, você precisa se esconder, você não pode aparecer, porque se aparecer, alguém vai te matar. Esse garoto cresce, vendo fantasmas na esquina, vendo soldados com espadas atrás dele nas sombras, assustado, amedrontado. É o Mefibosete, um garoto que cresceu num lugar chamado sem palavras. Já imaginou o que é isso? Quieto, silencioso, amedrontado, escondido. É o Mefibosete. Não sabemos ao certo quanto tempo se passou entre aquele evento, quando ele tinha 5 anos, e este evento. O que sabemos é que aqui, nesse momento, ele já não é mais um garoto. Já cresceu. Quanto tempo se passou, não temos clareza, mas dá para perceber o seguinte: desde aquele momento em que Davi assumiu o poder, a tarefa de Davi é consolidar o poder, pacificar o povo. E o Samuel vai mostrando, o texto de Samuel, o livro de Samuel vai mostrando isso, né? Ele faz aliança com um, faz aliança com outro, vence não sei quem, e os capítulos anteriores vão mostrando para a gente. Ele vai consolidando o poder, consolidando o poder. Chega no momento em que Davi está consolidado no trono. É a maior autoridade, é o maior rei daquela região inteira. Não tem nenhum rei em poder como o Davi. Nesse momento, sentado no trono, já consolidado, ele olha para um lado, olha para o outro e se lembra da aliança que ele fez com o Jonatas, que iria usar de misericórdia, a palavra que aparece no texto é bondade, para com a descendência dele. E ele vai e pergunta, há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Ou seja, em função da aliança, em função do pacto, em função do compromisso que eu tinha com o Jonatas, alguém ainda para eu demonstrar misericórdia? E aparece um cara chamado Ziba. Esse Ziba aqui é um sobrevivente da família de Saul. Ele não é parente, ele era um servo, era um empregado,
E quando o Saul e a casa dele morreu, e o Mefibosete está escondido, ele cuida das propriedades do Saul, das terras do Saul, das fazendas, dos gados. É um servo empoderado nesse caso aqui, né? Porque está cuidando do dinheiro de uma família que já morreu. Está bem, está feliz da vida. Aí o Davi chama o Ziba e pergunta: Ziba, tem alguém da família do Saul, da família de Jonatas ainda vivo? E o Ziba disse: tem um menino, filho do Jonatas, o nome dele é Mefibosete. Mas eu quero destacar para você o seguinte, eu quero que você entenda a frase: há ainda um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Por que ele agrega esse adjetivo, esse epíteto, essa expressão, logo após o termo filho de Jonatas? Tem é o filho de Jonatas, mas ele é aleijado. Para que isso? Percebeu aqui? Nós temos aqui duas ideias que eu quero destacar para você. A primeira é o seguinte: o fato de ele dizer, tem um filho de Jonatas, mas ele é aleijado, talvez fosse para, no contexto da antiguidade, proteger o garoto, proteger o jovem, proteger o filho de Jonatas. O Davi tem um, mas ele não é adversário para a monarquia, ele não é um perigo para a monarquia de Davi. Por quê? Porque ele é aleijado. Qual é a questão aqui? É que pessoas com estigma desse tipo não poderiam liderar o povo, não poderia virar rei. Então, Davi, não tem jeito, deixa o menino, ele não é problema, ele não é perigo, não vá atrás, porque o Ziba está preocupado, né? Vai atrás, vai matar o garoto? Não se preocupe com ele, Davi, ele tem os 2 pés machucados. Agora, alguns autores insistem no outro aspecto. A gente não sabe ao certo se o outro aspecto faz sentido, mas é um que vale a pena destacar para você. Ziba controla o patrimônio do rei Saul. O herdeiro legítimo está escondido num lugar chamado Lodebar. Se o herdeiro volta, o que vai acontecer com o Ziba? Não vai mais controlar o dinheiro, não vai mais controlar as terras, não vai mais controlar as ovelhas e o gado, porque o herdeiro voltaria. Então, alguns autores insistem que o fato dele ter colado nesse termo aqui, tem um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés, seria uma forma de dizer: Davi, deixa ele lá. E ao deixar ele lá, o Ziba continuaria controlando o patrimônio, o dinheiro. Ok? Não sabemos exatamente se é isso, mas é uma possibilidade. Digamos, é uma expressão ambígua. Os comentaristas vão para um lado e para o outro. Eu quero deixar as duas diante de você. Pode ser uma forma de proteger o Jonathan, mas também pode ser uma forma de se proteger. O Ziba dizendo: deixa eu continuar cuidando do dinheiro, e deixa o garoto, o jovem, lá onde ele está. Davi não deixa. Davi não deixa. E manda chamar. Manda buscar. Mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E foram lá atrás do Mefibosete. Então, quando eu estou destacando para você aqui a graça real, a misericórdia do Senhor, e o primeiro aspecto a ser transformado em princípio espiritual nesta oportunidade é: a graça do Senhor vai ao alcance do caído. A graça do Senhor vai até nós. Nós não corremos atrás da graça, a graça nos atinge, a graça vai ao nosso encontro, e é o que está acontecendo aqui. Mefibosete está longe, Mefibosete está escondido, Mefibosete está no chão prostrado. Ele socialmente é um nada, porque ele é de uma dinastia que morreu agora há pouco, uma dinastia que foi derrotada, o rei é um outro, ele se esconde, socialmente ele é um nada, fisicamente ele ainda tem estigma. A graça foi atrás dele. A palavra aqui em hebraico é Hesed, a graça unilateral. O que o Mefibosete fez para ser lembrado pelo Davi? Nada. O que ele fez para ser alcançado, buscado por Davi? Nada. A iniciativa é do rei, e a graça, de forma unilateral, gratuita, foi atrás dele. O meu desejo nesse momento aqui é que você perceba
que a graça vai ao seu encontro, independente do seu status, da sua situação, do seu relacionamento com as pessoas, com a sociedade e até mesmo com esta igreja. A graça não guarda preconceito. A graça não leva em conta a quantidade de dinheiro que tem na sua corrente. A graça não leva em conta a sua situação física. A graça não leva em conta os seus erros e os seus tropeços. A graça vai ao seu encontro de forma unilateral. E por isso ela é chamada de Hesed, misericórdia. Ela vai ao encontro do caído e do prostrado, daquele que está escondido, daquele que acha que não tem mais saída. A graça vai ao seu encontro. Eu gostaria muito que você, se você pudesse, desse uma olhada no editorial do boletim de hoje. O editorial do boletim vai para a igreja por meio do grupo de WhatsApp da igreja. E depois ele vai para a internet também. Eu não sei se ele já está na internet o de hoje, mas se você está no grupo de WhatsApp da igreja, você recebeu. O título do editorial do boletim dessa semana de hoje é Da Glória ao Pranto. E eu estou tratando nesse editorial da situação de fragilidade das pessoas que caem, que tropeçam, que erram. E que após o erro se sentem envergonhadas, culpadas. E que em alguns momentos a comunidade, em vez de ajudar, apoiar, estender a mão, o que a comunidade faz? Pisa mais ainda. Já que encontrou o sujeito caído, aproveita e pisa um pouco mais para ele se afundar na poeira. Eu escrevi sobre esse assunto no editorial e queria convidar você a lê-lo. O meu desejo é que esta igreja exercite a graça e a misericórdia do Senhor como Davi, convidando os caídos, indo atrás dos caídos, estendendo a mão para o caído, que não leve em conta nada no caído para fazer isso. Esse gesto tem que ser unilateral, esse gesto tem que ser gratuito. Não dá para, eu não posso fazer isso por causa disso, porque o erro dele foi esse ou foi aquele. Não depende do erro, não depende da queda, não depende da história, não depende do passado dele. O passado não nos interessa mais, porque a graça vai ao encontro independente do passado. Independente do que aconteceu lá atrás, do que ele era, qual o relacionamento dele com Davi, com o Jonatas, com o pai dele, o que ele fez, o que aconteceu com ele, se ele caiu da mão da mulher ou se ele tropeçou sozinho, não faz diferença nenhuma. A graça foi ao encontro dele, e a graça vem ao seu encontro, querido. E o meu desejo é que você perceba isso. Então não se permita ficar no lugar em que você está. Já que a graça foi até você, se deixe ser levantado por ela. Permita que a graça o levante. E é o que vai acontecer nesse momento com o Mefibosete. Quando ele chega diante de Davi, o que ele faz? Ele se prostra no chão e se descreve nestes termos: quem é o teu servo, versículo 8. Pode colocar o versículo 8 de volta na tela para mim, por favor? É o 9 e 8. Olha só. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Está lá. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Depois que você cai, é possível que você tenha sido escrito desse jeito aí: eu sou um nada, um cão morto, não mereço perdão, não mereço restauração, não mereço reconciliação. Mefibosete está no chão, prostrado. Tem um elemento de medo aqui? Sim, é verdade. Mas a forma como ele se descreve eu não mereço, Davi. Quem sou eu para ser alvo dessa bondade, dessa graça e dessa misericórdia? Quem sou eu? Bom, a resposta de Davi é: você é alvo da aliança.
Você é filho da aliança que eu fiz com o seu pai. E dá para dizer a mesma coisa aqui nesse contexto, né? Quem somos nós? Somos miseráveis, pecadores, condenados à perdição. Se ele era um cão morto, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira, cadáveres ambulantes, capítulo 2 de Efésios, né? Mortos nos delitos e pecados, andávamos levados para um lado e para o outro pelos principados e potestades. Então, se o Mefibosete se descreve como um cachorro morto, o apóstolo Paulo diz que nós éramos zumbis, andávamos, mas não tinha vida necessariamente em nós. É isso. A imagem do Paulo é até pior que a do Mefibosete, mas a graça do Senhor foi ao nosso alcance, a graça do Senhor nos alcançou. Não fui eu que mereci, porque eu não posso merecer a graça, ela foi ao meu encontro, me cercou, me levantou. E o Davi está fazendo a mesma coisa com o Mefibosete. Mefibosete, sai daí, levanta, você não é cachorro morto não, você é filho da aliança, e filho da aliança não vai ficar prostrado, filho da aliança não vai ficar escondido, filho da aliança não vai ficar em Lodebar, você vai ficar aqui na minha casa, você vai ficar na mesa com os meus filhos, venha comer a mesa comigo. E ele restabelece a situação social do Mefibosete, o status social do Mefibosete, restabelece a identidade daquele jovem que naquele momento deixa de ser um fugitivo, escondido, amedrontado, e se torna um entre os filhos do rei. Ele vai comer na mesa dos filhos do rei, é um entre os filhos do rei. O status agora é filho do rei. Ele trocou a identidade do Mefibosete. Então você não precisa ficar caído, você não precisa ficar prostrado, você não precisa ficar distante, porque o oferecimento para você aqui agora é: venha à mesa do rei. O rei te convida para cear com ele, o rei te convida para ser filho dele. O que ele quer que você faça é: sim, eu vou me levantar, a graça do Senhor levanta você, aceita o convite e se assente à mesa. E o que esta mesa faz? Ela nivela, meu irmão. A mesa nivela. O Mefibosete agora é um entre os filhos do rei, vai comer com eles, da mesma comida que eles. A mesa é niveladora. E de um lado e do outro da mesa, você olha para um lado e para o outro, e não tem mais status, tamanho, não tem nada, é tudo igual. Diante do rei somos todos filhos, diante do rei somos todos filhos, e ele nos trata desta forma. Então ele recuperou o seu status, que ele havia perdido, uma nova identidade. O meu convite é para que você descanse no convite de Jesus. Vinde a mim, é o convite de Jesus. Se alimente do pão, é o convite de Jesus. Seja meu filho, é o convite de Jesus. A mesa está posta, venha comer comigo, é o convite de Jesus. Então, abandone a culpa. Não tem erro, não tem passado que ele não possa perdoar. Não tem caído que ele não possa levantar. Saia desse esconderijo que você se meteu, esse Lodebar, está escondido, apagou as redes sociais, não quer conversar com ninguém, vem e sai fugindo porque não quer encontrar com ninguém, não quer conversar com as pessoas, está todo envergonhado. Para com isso, somos todos pecadores aqui, não tem ninguém melhor do que o outro aqui, não precisa se esconder, não tenha vergonha. Mas a sociedade, esquece a sociedade, isso aqui é uma família em Cristo Jesus, somos todos irmãos uns dos outros, sentados à mesma mesa. Saia do isolamento, saia do esconderijo e se assente à mesa conosco. Assuma o assento que é seu, que foi reservado pela graça de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O convite que eu faço para você nesse momento é para você restabelecer, por meio da graça de Cristo Jesus, o seu relacionamento filial com Deus. Que você seja filho do rei, porque este lugar está posto à mesa para você. Amém?